Pessoal, olha só, tudo bem com vocês? O que eu acabei de fazer aqui foram apenas mostrar para vocês 3 tipos de samba que existem. A gente tem uma tendência a duvidar do que é samba e do que é pagode. Na verdade, tudo é samba. Primeiro exemplo que eu mostrei para você aqui, isso é chamada batida de samba. O segundo exemplo é chamado batida de samba e pagode. Isso tocado no cavaquinho ou no banjo. Eu estou usando o banjo aqui hoje. Vamos lá. Vou segurar só num acorde de Fá. A terceira batida é um outro tipo de samba que existe, que é o chamado samba de partido alto. Você pode escolher qual que você prefere, mas eu estou gravando esse vídeo para te fazer a pergunta e automaticamente respondê-la. O samba louva ao Senhor? Querido, nós temos uma dificuldade e nós temos que entender que isso é cultural. Qual é a nossa dificuldade? É que nós estamos acostumados, no contexto da igreja, em cantar em louvor e adoração ao Senhor, canções em outros ritmos, outros gêneros musicais. Mas se nós pararmos para pensar, na palavra de Deus, nós não temos um gênero musical específico. O que nós vamos ver é uma cultura, como por exemplo, se a gente lê Êxodo capítulo 15, você vai ver que após o povo sair do Egito, o mar vermelho se abre, eles atravessam, quando eles chegam do outro lado, Moisés oferece ao Senhor um cântico e Miriam vai dançar ao Senhor juntamente com outras mulheres. Elas oferecem o culto ao Senhor em forma de dança. E ali fala que elas usaram instrumentos musicais, tamborins, pandeiros. Quando nós vamos para o livro de Salmos, nós vamos encontrar ali referências a louvar ao Senhor com instrumentos de cordas. E o violão, por exemplo, que nós estamos tão acostumados a ver nas igrejas, né? As pessoas usando o violão, no nosso contexto, né, de cultura brasileira, por exemplo, há décadas atrás, quem usava os violões, por exemplo, eles eram usados nas serestas, nos bares, e muitos que tocavam violão eram tidos como vagabundos. Sabia disso? Então, o que acontece? Se alguém, quando inseriram o violão no contexto da igreja, o violão não era bem visto, como a guitarra não foi, como a bateria não foi, como o cavaquinho, né, e o banjo, né, e pandeiro, tantã, surdão, né, eles enfrentam também esse tipo de resistência. Na realidade, trata-se de uma questão cultural. O samba louva ao Senhor? Sim, o samba louva ao Senhor. Nós vamos ver, por exemplo, dentro dessa questão, estilos, gêneros e preferências musicais, né, a respeito do que pode e o que não pode. A Bíblia só diz que Deus está à procura de verdadeiros adoradores e que um coração que se apresenta diante do Senhor, quebrantado e contrito, Deus não despreza. Então pode ser naquele ritmo musical bem lento, bem suave, como pode ser naquele bem mais pesado, bem mais agitado. A Bíblia diz que Davi, com todas as suas forças, ele dançava, ele saltava diante da presença de Deus, né? E a Bíblia vai mostrar que quando o filho pródigo voltou para casa, o seu irmão, quando estava a caminho de casa, o irmão que tinha saído, né, o pródigo já tinha voltado, o irmão que estava lá trabalhando, ele retorna e ele escuta o som das músicas e das danças, porque as pessoas estavam celebrando. Então a dança, como uma questão cultural, ela também faz parte da celebração ao Senhor. Quando eu disse assim, contexto cultural, tem lugares que não vai cair bem, né? De repente você vai estar numa igreja ou num ambiente em que o costume, a cultura não é essa. E aí não vamos escandalizar, porque o que Deus quer é um coração quebrantado, contrito, que tudo seja feito com ordem e decência. Então não vamos querer chegar lá e falar, não, mas eu vim aqui para quebrar barreiras, quebrar paradigmas. Não, peraí. Nós vamos quebrar paradigmas e barreiras testemunhando do amor de Deus. Questão musical é preferência minha e sua. Eu estou mostrando aqui que o samba, sim, como o rock ou pop, né, ele pode, ou todos os estilos musicais, eles não são do diabo. O diabo se apropriou deles usando a vida das pessoas para que pudesse glorificar a Ele, né, para que as pessoas pudessem louvar a Ele ao invés de louvar o Senhor. Mas o diabo não criou estilo musical nenhum, né? Se o samba é sensual,
O que dizer do tango? Se as pessoas dizem que o samba é sensual, o que dizer de outros estilos que são mais tranquilos, digamos assim, onde as pessoas estão lá pensando no estilo propriamente dito, tá, querido, que eu estou falando? Nem as pessoas estão lá, estão bebendo, estão consumindo drogas, estão se prostituindo, estão praticando a fornicação, né? Não é só o samba que incentiva a sensualidade, desde que tudo seja feito com ordem e decência e com o objetivo de fazer para Deus, vale a pena. O samba louva ao Senhor, sim, porque não é o gênero musical, na verdade não é o samba. A gente diz o samba louva ao Senhor, mas não é o samba, é o sambista. É quem executa a canção, né? É quem canta, é quem ministra, porque toda música é uma ministração, ou ela vem de Deus ou ela não vem. Não temos um estilo claro na Bíblia, né? Definido, é este. Nós vamos encontrar exemplos na Bíblia de pessoas que cantaram ao Senhor, mas nós vamos encontrar, por exemplo, em Atos 16, Paulo e Silas na prisão, cantando e orando, e Deus salvou eles daquele lugar. E nós não sabemos o que eles cantaram. Por quê? Por que Deus ocultou isso? Para mostrar que mais do que a letra da canção é o coração. Então, mais do que o gênero musical é o coração. Mais do que definir se é samba, pop, rock, baião, forró, funk, o que for. Eu tenho a minha preferência. No que Deus está interessado mesmo, querido, é no meu coração e no seu coração. Espero que essa palavra tenha esclarecido algumas coisas para você. Então, não julgue, né, o que você está vendo quando muitas vezes você vê pessoas tocando samba nas igrejas, adaptando hinos de louvor ao Senhor para o estilo musical samba. Não faça isso. Entenda que ali tem pessoas que muitas vezes foram resgatadas lá do mundão, onde estavam sambando, onde estavam adorando ao maligno. E agora elas estão apenas usando o seu estilo musical, aquilo que elas têm como talento para executar em canções de louvor ao Senhor e pregar a palavra através desse estilo musical. Que o Senhor te abençoe grandemente. Em nome de Jesus, não julgue, não critique, apenas entenda que é uma ferramenta que Deus deu e que pode ser muito usada por Ele como qualquer outra. O samba louva ao Senhor? Com certeza. O samba, sim, louva ao Senhor. Forte abraço. Deus te abençoe.